Aleluia. Pode se sentar, querida. Tudo bem com vocês? Gente, que grande bênção. Que palavra poderosa que o Senhor liberou sobre nós, não é? Eu fui muito abençoada e tenho certeza que você foi também. E a gente sabe que o Senhor desde ontem está fazendo o que só Ele faz. E eu quero te encorajar, minha irmã. A palavra de Deus diz assim, que aquele que escuta, mas não coloca em prática, é como o homem tolo que edifica sobre a areia. No dia da dificuldade, no dia da adversidade, não vai prevalecer. Mas aquele que escuta e coloca em prática é semelhante àquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Então, que em nome de Jesus nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes dos tesouros que o Senhor tem compartilhado conosco nesses dias. Amém? Dá um cutucãozinho na sua irmãzinha aí e fala assim, aguenta só mais um pouquinho. Minhas lindas, no período da manhã, nós falamos sobre uma mulher inspiradora, Abigail, que com a sua doçura, com a sua sabedoria, com a sua humildade, trouxe o favor de Deus para a sua casa e para o futuro rei de Israel. E hoje hoje à noite a gente vai falar sobre a força que protege propósitos. É para isso que existem as espadas. É uma força que protege propósitos. As espadas representam posicionamento, verdade, coragem, enfrentamento, limites saudáveis e justiça. Posicionamento, a palavra por si só já diz, né? Quem você é, qual a sua identidade, você tem vivido assim no seu dia a dia? Verdade, não há uma maneira de nós seguirmos e servirmos a Cristo sem verdade. Ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. E se estamos aliançadas com Ele, somos mulheres que caminhamos na verdade. E nem sempre a verdade é fácil de se ouvir e de se falar. Mas nós permaneceremos na verdade. Coragem não é a ausência do medo, mas é agirmos confiantes naquele que vai adiante de nós. Se nós estamos respaldadas pelo Senhor e caminhando em obediência, nós podemos ir com ousadia em nome do Senhor nosso Deus. As circunstâncias de Davi certamente não davam a ele coragem, mas ele já tinha uma experiência anterior com o urso, com o leão, e ele sabia que da mesma forma que Deus fez algo sobrenatural, entregando nas mãos dele o urso e o leão, Deus também faria assim com Golias. Você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você tem afrontado. Então, coragem tem tudo a ver com isso. E enfrentamento está na sequência. Às vezes a gente tem coragem de dizer algumas coisas, mas se precisar de dizer na cara, aí a gente já muda de ideia, né? A gente é muito corajosa atrás na internet. Mas na hora de fazer um confronto, às vezes de ter aquele enfrentamento, o que a polícia chama de acariação, né? Na hora da gente olhar nos olhos e enfrentar, a gente não tem coragem. A gente recua. Limites saudáveis. Porque, gente, a gente tem que entender que a nossa coragem, a verdade, o enfrentamento, precisa também de limites. A gente não é um trem desgovernado, não. Domínio próprio é fruto do Espírito. Então muita mulher fala assim, não, eu vou lá e falo mesmo, eu resolvo mesmo, eu falo na lata. Eu sou uma mulher corajosa. Não, às vezes é só sem educação. Então, limites saudáveis. A gente pode dizer tudo, mas a gente tem que dizer da mesma maneira que a gente gostaria de ouvir. Isso é amor. É fazer ao outro o que você gostaria que fizessem a você. E justiça. Gente, a gente sabe o que é certo e o que é errado. E às vezes defender o que é certo vai te levar ao cancelamento. Verdade ou não é?
As pessoas não gostam muito desse negócio de justiça, não. A coisa está meio de ponta cabeça. O que era certo virou errado, o que é errado virou certo. E agora a verdade é relativa, a sua verdade, a minha verdade. Não, a verdade é uma só e a verdade é uma pessoa. E nós caminhando na verdade, nós vamos trabalhar pela justiça. Nós vamos defender o que precisamos defender. E não apenas defender de palavra, porque todo mundo é muito bom no discurso. Mas na hora de tirar de casa uma mulher que está apanhando do marido e levar ela para a sua casa, aí já fica diferente. Na hora de denunciar uma família que está abusando a criança da casa, aí não, assim, é melhor a gente não se envolver. Jesus se envolveu. Deu o seu sangue. E nós somos chamados a fazer o mesmo. Ninguém falou que ia ser fácil. Mas vai valer a pena. E nós queremos nos inspirar numa mulher maravilhosa. A Bíblia fala, obrigada, minha linda. A Bíblia fala de mulheres fortes, mulheres com espadas. E a gente se lembra imediatamente de Débora e de Jael. Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 4. Débora se torna juíza de Israel. As pessoas que acham que a Bíblia é um livro machista é porque não leram, né? Débora, mulher de Lapidote, foi escolhida pelo Senhor, mulher profetisa e juíza sobre Israel, em um tempo de grande rebelião de Israel contra Deus. O livro de Juízes, sem dúvida, é o livro mais triste da Bíblia, porque a gente vê claramente, o povo se desvia de Deus, vai para a idolatria, despreza tudo que o Senhor ensinou, e aí o Senhor tira a mão de sobre o povo, os inimigos de Israel avançavam contra eles, oprimiam o povo. E quando a gente fala opressão na Bíblia, gente, opressão é uma coisa terrível. Você produz e o inimigo é que come. Eles tomam o que querem, eles tomam a sua casa, eles tomam as suas mulheres. É uma coisa terrível a opressão. E já tinha 20 anos. E Débora estava no governo. Juiz em Israel, atendendo às questões. A partir do verso 1, o texto de Juízes capítulo 4 diz assim: depois da morte de Eude, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei cananeu de Azor. O comandante de seu exército era Sísera, que habitava em Arossete-Ragoim. Sísera, que tinha 900 carros de guerra com rodas de ferro, oprimiu cruelmente os israelitas durante 20 anos. Então o povo pediu socorro ao Senhor. Quem julgava Israel nessa época era Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote. Ela costumava sentar-se debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela julgasse suas questões. Certo dia mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que morava em Quedes, no território de Naphtali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe dá a seguinte ordem: convoque 10.000 guerreiros das tribos de Naphtali e Zebulon para irem ao Monte Tabor. Eu farei Sísera, comandante do exército de Jabim, ir com seus carros de guerra e guerreiros até o rio Quisson. Ali eu os entregarei em suas mãos. Baraque disse a Débora: só irei se você for comigo, senão não irei. Débora respondeu: está bem, eu irei, mas você não receberá a honra nesta missão, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi com Baraque a Quedes. Ali Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naphtali, e 10.000 guerreiros subiram com ele, e Débora também o acompanhou. Éber, queneu, descendente de Obabe, cunhado de Moisés, havia se separado dos outros membros de sua tribo e armado suas tendas junto ao carvalho de Zaanim, perto de Quedes. Quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao Monte Tabor, ele mandou trazer seus 900 carros de guerra com rodas de ferro e todos os seus guerreiros, e eles marcharam de Arossete-Ragoim até o rio Quizon.
Então Débora disse a Baraque: prepare-se, este é o dia em que o Senhor entregará Sísera em suas mãos, pois o Senhor marcha adiante de você. Baraque desceu à encosta do Monte Tabor, à frente de seus 10.000 guerreiros para combater. E quando Baraque atacou, o Senhor trouxe pânico sobre os carros de guerra e sobre os soldados de Sísera, que abandonou sua carruagem e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército inimigo até Arosete-Ragoim e matou todos os guerreiros de Sísera, e nenhum deles escapou. Enquanto isso, Sísera correu para a tenda de Jael, esposa de Éber, o queneu, pois havia paz entre a família de Éber e Jabim, rei de Azor. Jael saiu ao encontro de Sísera e disse: venha para a minha tenda, Senhor. Entre, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael e ela o cobriu com uma manta. Por favor, dê-me um pouco de água, disse ele. Estou com sede. Ela lhe deu leite de uma vasilha de couro e o cobriu novamente. Sísera disse a ela: fique à porta da tenda, e se alguém chegar e perguntar se há alguém aqui, diga que não. Mas quando Sísera, exausto, dormia um sono profundo, Jael, a esposa de Éber, se aproximou silenciosamente com um martelo e uma estaca de tenda na mão e atravessou o crânio dele com a estaca, que ficou presa ao chão. Foi assim que Sísera morreu. Vamos até aí. Gente, esse texto, eu estou falando hoje sobre as duas mulheres que eu mais admiro na Bíblia, exceto Maria, é claro. Elas são o contraponto exato uma da outra. Abigail e Jael. Mas tão necessárias na sua maneira de agir. E o Senhor quer reunir essas qualidades em nós. Vocês percebem que também há uma maciez e um perfume em Jael? Ela é agradável. Entre na minha tenda, meu Senhor. Ele não sabia em que encrenca que ele estava entrando, né? Mas, embora Jael não fosse israelita, ela via a injustiça que aquele povo vivia. Apesar da casa de Éber ter paz com Jabim, ela sabia o que estava acontecendo ali. E ela foi uma mulher que não deixou escapar a oportunidade de lutar para que houvesse justiça. O texto disse para a gente que o exército de Sísera oprimia cruelmente. Ele não era santo não, gente. E certamente as histórias ali naquela comunidade eram conhecidas de todo tipo de violência e de injustiça sendo praticadas ano após ano durante 20 anos. Desses 20 anos, eu não sei por quanto tempo Jael assistiu às injustiças, eu não sei a idade de Jael, a Bíblia não fala sobre a idade dela, mas o que me chama a atenção aqui é que ela não se acovardou. É tão interessante que a masculinidade naquele tempo ali estava tão enfraquecida que Deus convoca Débora. Por isso, mulheres, a gente não tem que achar bom quando mulheres estão tomando lugar de homens. A gente tem que orar para que Deus fortaleça os homens. A gente tem que orar para que os homens tomem o lugar que Deus quer que eles ocupem, de segurança, de proteção, de fidelidade. A sociedade aí fora está dizendo: eu não preciso de homem para nada. Mentira. Nós precisamos uns dos outros para absolutamente tudo. Quantas coisas... Vai para uma plataforma de petróleo, você vê como é que você não precisa dos homens. Eu tenho certeza que quem ergueu essa nave aqui, não tinha nenhuma mulher no time. No máximo, arquiteta. Ou a decoradora, que fez o projeto de iluminação. Mas quando a masculinidade está enfraquecida, Deus tem que convocar as mulheres. Isso não é motivo da gente se orgulhar nem de se gabar, não. É motivo da gente dobrar o joelho ainda mais e falar: Senhor, levanta homens segundo o teu coração. Fortalece os teus filhos. Levanta homens fiéis. Eduquem os seus filhos, homens. Para de proteger o seu filhinho. Ai, o filhinho da mamãe.
Aí a mulher dele é que vai ter que educar ele. Chega o filhinho da mamãe. Helena, não vem não, Helena, eu quero dar para o meu filho tudo que eu não tive. Por quê? Inclusive o que você não teve, fez de você quem você é. Nós estamos enfraquecendo a próxima geração. Enfraquecendo. Tem hora que a gente tem que fingir que a gente não está vendo, quando o pai está pegando o menino. Vem aqui, garoto. Jesus, toma conta. Mas deixa o pai falar de masculinidade. Uma vez o João virou para o Arthur e para o Miguel, nossos filhos, eles ainda eram crianças, e falou assim: hoje nós vamos fazer um programa só de homem. Eles ficaram alegres. Vamos, papai, vamos. O que é? Vem aqui. Chegou na geladeira, partiu um pedaço de queijo, uma lasca de queijo para cada um. Primeiro nós vamos comer queijo para fortalecer. Aí um não gostava muito de queijo. Come esse queijo, rapaz, come esse queijo. Comer o queijo. E agora, pai? Agora, vamos embora. Nós vamos sair. Pai, nós vamos sair. Onde que vai ser o nosso programa de homem? Nós vamos pagar a conta. Parece uma bobagem, mas aquilo marcou a vida dos meninos. E eu me alegro em Deus, pela bondade e misericórdia dele. Não é mérito meu, é a graça e misericórdia de Deus, que os meus 2 filhos homens são homens. Que cuidam e protegem as suas esposas, que estão fazendo um ótimo trabalho como pais. Eu me alegro em Deus, eles são um bálsamo para a minha alma. Ver o Arthur e o Miguel igualzinho o pai deles. Glória a Deus. Então nós mulheres, nós precisamos de fortalecer a próxima geração. Nós somos educadoras. E nós estamos aleijando a próxima geração, tentando facilitar tudo para o filhinho. Aí fica um marmanjo de 45 anos jogando videogame dentro de casa. A menina a gente fala: vai minha filha, estuda minha filha, vai lá, conquista, faz. Não depende de homem para nada. A gente é crente, mas coloca na cabeça das nossas filhas o discurso do empoderamento feminino. Eu não estou dizendo, gente, a submissão bíblica, ela é maravilhosa. A submissão bíblica não é opressiva. Se você está sendo oprimida, vem aqui falar com o seu pastor. Se você está apanhando em casa, chama a polícia. É porque é crime, né, gente? É crime. É crime. Violência contra a mulher é crime. Mas o que eu quero dizer é, se a gente está vivendo o que a Bíblia nos propõe viver, não é um fardo, é leve. A liderança de Jesus é uma liderança gentil. E se os nossos maridos estão caminhando em obediência e tendo Jesus como modelo de liderança, eles vão nos liderar gentilmente, nos protegendo, mas também nos autorizando. E isso vai influenciar a próxima geração de meninos. Tem um trabalho que é nosso de mães, tem um trabalho que é dos nossos maridos e dos pais. Deus dá uma ordem para Baraque. Ele falou que ia dar vitória para Baraque. Mas Baraque fala: se você não for comigo, eu não vou não. Isso mostra como a masculinidade ali estava totalmente enfraquecida, intimidada. Mas que bom, ela falou: eu vou. Eu acho que Baraque pediu socorro, tipo assim, essa mulher é uma mulher de Deus. Essa mulher é profetisa. E o profeta é aquele que carrega a voz de Deus. E nesse contexto aqui, carrega a própria presença de Deus. Ela era uma representante de Deus. Então, quando Baraque pede para ela, eu acho que ele estava assim: Deus tem que ir comigo. E ela que carrega a voz de Deus: vamos embora, Débora. E ela falou assim: tudo bem, mas você vai perder a honra dessa vitória. E Deus vai dar para uma mulher. E Deus entrega para Jael. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, o que Jael usou, gente? Um martelo e uma estaca. Ela usou o que ela tinha nas mãos. E ela usou o que certamente ela sabia dominar. Porque ela morava em tendas. E como é que você arma as tendas? Estica as cordas, põe a estaca e vai com o martelo. Certo? Anos de prática. Jael tinha anos de prática. Por isso ela sabia. Gente, eu fico imaginando, porque você atravessar
a medicina, tem médico aqui, gente? Para você cortar um crânio, embora a gente seja frágil, principalmente a nossa fronte, para você cortar um crânio, é um negócio duro. Precisa de uma serra específica, você vai fazer alguma cirurgia cerebral para abrir um buraquinho no crânio. É um serviço delicado. Ela tinha que ter força nessa mão, gente. Porque ela tinha que ser certeira, que se esse cara acorda e ela está com trabalho na meia boca, já era Jael. Mas ela era habilidosa com a estaca e com o martelo. Ela viu uma oportunidade de derrotar o opressor. E ela prepara o ambiente para ela vencer essa guerra. E ela não prepara. Você não vai entrar aqui, não. Eu, hein? Não vou dar apoio para você, não. Já ia morrer, né? Já ia morrer. Pode entrar, meu senhor. Entra aqui na tenda, descansa. Ele pede água, ela dá leite. Ai, que fofa. Que pétala. É isso, gente. É isso que o Senhor quer que faça coexistir em nós. A doçura estratégica, mas a hora de agir com as armas que Ele pôs nas nossas mãos. Davi não precisava da armadura de Saul. Ele precisava de usar o que ele já sabia usar. Ele foi usar a habilidade que ele já tinha. Golias ridicularizou a pedra, a funda. Mas Davi não precisou de enfrentar nem o escudeiro que vinha na frente de Golias. A pedra passou por cima. E eu fico imaginando que quando o escudeiro viu Golias caindo, ele mesmo limpou o beco, saiu fora. Deus colocou em nós, mulheres, uma habilidade, uma força, uma capacitação de posicionamento, de coragem, de enfrentamento, que são as nossas espadas ou as nossas estacas. Você não precisa de pegar a habilidade da outra, você não precisa de ser igual à outra. Para com essa comparação, gente. Deus vai usar a nossa singularidade para servir ao todo. Ah, mas eu queria ter o dom que a fulana tem, ela canta tão lindo. Mas se Deus tivesse vitória para te dar através da ferramenta da voz, você cantava bem. Você tinha voz. Deus não é um pai cruel que te dá um ministério, mas não te dá a ferramenta para você executar o ministério. E não é para você se sentir diminuída ou perseguida. Às vezes você aconselha, como nenhuma das meninas que cantam aconselham. O negócio é celebrar a nossa singularidade, perceber aquilo que Deus nos confiou. O que as pessoas dizem que você faz bem? Ah, eu não sei o que eu faço. Ah, você faz. Você está nessa viagem e foi Deus que fez a sua mala. E dentro da sua mala tem aquilo que aponta o seu destino. Deus não vai mandar você para um lugar frio, com maiô, canga, chapéu, chinelo de dedo. Ele vai mandar bota, casaco. Então, as coisas que Deus colocou em nós, elas falam sobre o que Deus espera de nós. Mas, às vezes, você está olhando tanto a mala da outra, que você não valoriza aquilo que Deus colocou nas suas mãos. E aí começa uma brigaiada na igreja, uma competição. E a espada, que era para ser usada contra o inimigo, uma usa contra a outra. A fulana recebeu tal cargo. Eu gosto muito de João, a conversa de João, Jesus e Pedro. Jesus falando a maneira que Pedro ia morrer. E Pedro olha para João e fala assim, e quanto a João? E Jesus, eu amo a resposta, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Minha linda, você tem tudo que você precisa para desempenhar o que Deus tem
para você. Você pode aperfeiçoar, você pode treinar, você pode se esmerar para entregar ao Senhor o seu melhor, mas já está aí. Se Jael entrasse na briga com Sísera, com uma espada, ela seria derrotada. Mas ela era invencível, com uma vasilhinha de leite. E depois com uma estaca e um martelo, que ela já tinha habilidade e a força para imprimir. Você já pensou? Atravessou a cabeça do cara e prendeu a cabeça dele na terra. Violento, né? Mas é isso que Deus quer que a gente faça com o diabo. É isso que Ele quer, essa autoridade espiritual para fazer cessar as obras de Satanás que está aí atormentando quem pode, através da violência doméstica, através do abuso sexual de crianças e tantas outras injustiças que a gente vê diante dos nossos olhos, mas a gente não está fazendo nada. Que a gente se posicione, minhas irmãs, para fazer o que é certo. Doa quem doer. Para fazer o que é bíblico, governadas pela palavra de Deus. Que a gente aplique, sim, a docilidade, o perdão, a misericórdia, a bondade, mas que a gente também se posicione, que a gente também enfrente, que a gente tenha coragem para fazer o que a gente precisa fazer na hora que a gente precisa fazer. Assim como nós falamos de Abigail mais cedo, falando das pétalas, e assim como a gente está falando agora de Jael, citando as espadas, eu quero dizer a você que também pode acontecer um desvirtuamento dessas habilidades. Então, o que as pétalas, quando as pétalas se desvirtuam, o que acontece? Acontece a passividade, o medo de desagradar, a anulação pessoal, a dependência emocional. A palavra de Deus diz: o temor do homem arma laços. Em Provérbios 29 e 25. Então, aquelas mulheres que se identificaram como essas mulheres que são pétalas, elas são doces, elas não perderam a feminilidade, elas não perderam a doçura, elas têm aplicado isso no seu dia a dia como filhas de Deus, só que tem um perigo aí. O desvirtuamento dessa bondade, dessa pacificadora, dessa mulher que tem uma palavra sábia, branda, ela pode sofrer uma desvirtuação, não sei se essa palavra existe. E aí o que vira? Passividade. Ser pacífica e passiva são coisas diferentes. O pau está quebrando e você está lá, inerte. As coisas ruins estão acontecendo. Oh vida, oh céus, oh azar. Uma passividade que não te leva para a intercessão. Uma passividade que evita conversas difíceis que precisam ser tidas para que haja cura. Uma passividade que não se mete. Não, melhor a gente não se envolver. Mexe com isso não. Finge que não viu, finge que não viu. Medo de desagradar. Meu Deus. A gente posa de pétala. Não é pétala coisa nenhuma. O pessoal lá dentro da sua casa sabe o tanto que você é pétala. Mas chega aqui na igreja, posa de pétala. Ô pastor, até a voz muda. A graça e a paz. A graça e a paz, tudo bem? Chega em casa, desce daí, menino. Medo de desagradar. O que vão pensar de mim? Ô gente, para de proteger a sua reputação e ocupe-se de ser verdadeira, de ser honesta. Seja honesta com você mesmo, entenda e já confessa logo os seus pecados. Eu já denuncio os meus todos, porque aí, né, onde você acende a luz, o diabo não tem lugar para esconder. Olha, gente,
Eu tinha, em nome de Jesus, eu tinha um problema grande com ira. Você sabe, né, que tem problema de ira, é aquele que ora assim, ô Senhor, o amado, salva e recolhe. Mas, gente, isso não agrada a Deus, não. Isso é ódio. Isso não tem nada de bonito. Então a gente tem que denunciar, entender as nossas limitações, denunciar isso diante do trono de Deus, falar, Senhor, eu estou com um problema de ira, mas eu sei que isso fere o teu coração, eu não quero permanecer como eu estou. Me ajuda, Espírito de Deus, produz em mim o seu fruto. Então a linha é muito tênue, minha irmã, de você entender que você precisa de ser dócil, você precisa ser gentil, você precisa vigiar esse tom de voz, e os seus olhos também. É porque às vezes você não fala nada, mas o olho... A pessoa fala alguma coisa com você, o olho vai lá em cima. Mas... isso tem que ser de verdade, de dentro para fora, pedindo ao Espírito de Deus, me transforma, me equilibra, me dá sensatez. Eu não quero, Senhor, que essa passividade incorra, essa docilidade incorra em passividade, em medo de desagradar, porque quem teme desagradar, vai desagradar a Deus. Vai agradar aos homens, mas vai desagradar a Deus. Anulação pessoal. Não, pode ir lá. Não. Tem coisa que é para você fazer mesmo, linda. Para de transferir. Ah, não, fulana faz isso tão melhor. Ah, Sheila, ela prega melhor do que eu. Não precisa mais de mim, eu já vou aposentar, vou pendurar as chuteiras. A irmã Sheila é uma benção aí, ó, uma nova safra de pregadores. Pronto, agora já deu. Já deu não, Deus vai mover através da Sheila, Deus vai mover através da Kelly, Deus vai mover através de mim, vai mover através de quem Ele quiser. E não é sobre nós, é sobre o propósito dEle, aquilo que Ele quer fazer. Então para de transferir responsabilidade, para de, sabe, essa falsa modéstia, dizendo para Deus, oh Deus, eu não consigo. Fala a verdade, Senhor, olha, eu estou com medo, eu fico intimidada, eu preciso de me preparar melhor, mas me ajuda a fazer a sua vontade. E aí quando a gente pensa no outro lado das mulheres que usam espada, quando as espadas se desvirtuam, agressividade, dureza emocional, controle, independência de Deus. Aí, acabou. Ruína. Então, entendam. Não é na força do braço, mas é pelo Espírito do Senhor. Não é no tom da voz. Não é gritando que a gente ganha absolutamente nada. A gente precisa de ter estratégia e sabedoria do alto. A gente precisa de ser firme, sim. E não entrar em parceria com as trevas. Porque muita gente entra em parceria com as trevas quando, por exemplo, o exemplo que eu dei aqui, dá vazão à sua agressividade, ao seu ódio. A gente está falando aqui de violência contra a mulher, mas tem muito marido aí apanhando. Sim, gente, tem mulher que bate na cara de um homem. Você não bate na cara de um homem, você não bate... Outro dia eu vi uma cena lastimável, a mulher descendo o braço no homem. Agora, se ele revidasse, já era. Agora, ela pode bater nele? Às vezes a santa, o pastor fala, ô irmã, nós estamos precisando de alguém para fazer um banner para a escola bíblica das mulheres. Eu soube que você tem uma habilidade gráfica de desenhar. Você pode... Ô, pastor, vai ser um prazer. Vai ser uma honra. Então, depois você me passa o preço do seu trabalho, porque afinal de contas é o seu trabalho, digno ao trabalhador do seu salário. Imagina, pastor. É a minha contribuição para a obra de Deus. Eu faço voluntariamente com todo amor. Linda, fofa.
Aí você trabalha no projeto, entrega o projeto em tempo, está feliz da vida. Chega em casa, o marido também chega. Ei, bem, como é que foi seu dia? Foi ótimo, entreguei o projeto, pastor, amor. Ai, que bênção. Aqui, eu vou tomar um banho. Você frita um ovo para mim? Quê? Você está pensando o quê? Que eu sou sua empregada? Eu trabalhei o dia inteiro igual você, querido. Essa aí é quem você é de verdade. Não é que chegou para o pastor e falou assim, claro, pastor. Não, eu faço de bom grado. Gente, quem a gente é de verdade, o nosso caráter aparece dentro de casa, com quem já conhece a gente. As nossas máscaras sociais caem. E é aí que aparece se você está em equilíbrio com pétalas e espadas, ou se você está cortando a orelha de todo mundo. Pedro já andava com Jesus há 3 anos. Arrancou a espada e cortou a orelha de Malco. E Jesus o repreendeu. Pedro, guarda essa espada, porque se você usa a espada, você vai morrer por ela. E muitas de nós não entendem isso que Jesus está falando. A luta está na minha casa, é o diabo que está na minha casa. Não, é você mesmo. Com a sua boca dura. Com as suas palavras duras. E eu sei do que eu estou falando, gente, porque um dia eu fui essa mulher tola. Um dia eu fui essa mulher tola. Mas eu rasguei o meu coração no quarto de oração. E eu pedi a Deus para me curar. Eu pedi a Deus, eu sei que o Senhor me deu um temperamento assim, com um propósito. Mas eu não quero viver cortando orelhas, mas defendendo as causas do Senhor. Feche os seus olhos. E faça uma autoavaliação. Quando a gente olha para essas mulheres perfumadas e suaves, a força da gentileza delas. Eu evito conflitos a qualquer custo. Eu tenho dificuldade de dizer não. A minha gentileza, ela vem do amor ou ela é gerada do medo de rejeição? O Senhor não quer que a gente pareça. O Senhor quer que a gente seja. Talvez você seja essa mulher que todo mundo fala, fulana, ai, ela é tão doce. Mas as motivações estão erradas. Uma hora isso vai virar depressão. Uma hora isso vai te adoecer. Tem mulheres que são doces, são doces, são doces, e elas acabam virando codependentes. Elas só funcionam quando elas são abusadas. Elas só funcionam quando elas se anulam. Mas esse não é o propósito de Deus para nós. Então isso, em médio a longo prazo, isso vai dar ruim. Talvez você seja a mulher da espada. E aí eu quero que você também faça uma autoavaliação. Onde eu deveria me posicionar e eu estou me calando por conveniência? Que conversa difícil eu estou evitando? Eu tenho medo de desagradar pessoas ao falar a verdade? As pessoas estão se afastando de mim por causa das minhas palavras? Nós precisamos de equilíbrio, minhas irmãs. Pétalas são como a graça. Espadas são como a verdade. As pétalas são amor. E a espada, justiça. As pétalas são misericórdia.
e a espada, limites. A pétala é a sensibilidade e a espada é o discernimento. As pétalas são cuidado e as espadas são coragem. Pétalas sem espada, mulheres feridas. Espadas sem pétalas, mulheres endurecidas. Pétalas mais espadas, mulheres maduras. Que o Senhor nos amadureça e que nos dê equilíbrio entre a docilidade, o amor, a misericórdia, a sensibilidade e o cuidado, com a justiça, limites, discernimento, coragem, posicionamento. Senhor, forma em nós corações equilibrados. Oh Deus, como nós precisamos desse equilíbrio. Que a gente seja sensível sem sermos fracas. E que a gente seja forte sem perder a ternura. Ensina-nos, Senhor, a amar com verdade. Amar com verdade. E lutar com graça. O Senhor é o equilíbrio, a perfeição absoluta. E nós somos tuas seguidoras. Toma-me pela mão, guia-me em teu caminho, ensina-me a fazer a tua vontade. Ilumina os meus passos, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. Só tenho paz em ti, segura estou em ti. No teu querer encontro a razão do meu existir. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. 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 Que o Senhor te tome pela mão, minha irmã, e te ensine a caminhar nos caminhos que Ele traçou, com sensibilidade e comprometimento com Ele, em nome de Jesus. Foi uma honra estar com vocês.